time de sucesso, sejam muito bem-vindos ao Descomplique, o podcast que veio para falar como podemos descomplicar a sua vida e a sua rotina aí dentro da organização, olhando para as experiências dos seus clientes. E hoje eu tenho um convidado super especial de uma área crucial para qualquer modelo de negócio. E ele está aqui comigo e vai trazer muitos insights, inclusive de como as experiências aí estão transformando o mercado aí de recursos humanos. Então, seja muito bem-vindo ao Descomplique! Obrigado, minha amiga. Obrigado pelo convite. É ótimo falar de descomplicar, né? E falar de RH, falar de pessoas, falar de experiência do cliente, o que é que a gente tem trabalhado. Obrigado por poder compartilhar. E todo mundo tá falando assim, ele não vai se apresentar? Claro que vai, mas nada melhor do que o próprio RH fazer o pitch. Quem é ele? Quem é você? Carlos Mororó, pessoal, eu sou o CEO e fundador do Grupo Camarmo. A Camarmo é uma empresa, na verdade, hoje um grupo com algumas empresas que focam em recrutamento e seleção de pessoas, recolocação profissional de executivos e conexão. A gente tem um olhar muito voltado para vagas executivas aí, de liderança, coordenação para cima, mas com algumas áreas. Na nossa marca Camarmo, a gente olha para posições táticas e executivas, recrutando para o Brasil todo, para empresas de todo o Brasil, com matriz em Fortaleza, filial em Recife, filial em Salvador, mas olhando para o Brasil. A gente tem a Tex, que é uma empresa voltada 100% para o hunting de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente identificou ali uma necessidade de um perfil diferente, de um time diferente, de um processo diferente para esse perfil, e aí nós montamos uma outra empresa que chama Tex. Então ela é totalmente voltada para a seleção de profissionais tech, e nós temos a C-Partner, que é voltada em recolocação profissional e transição de carreira de executivos, e o Senior Club, que é o nosso caçula, que ele faz parte do Grupo Camargo, que é um grupo de executivos e empresários, onde a gente foca em conexão, networking, negócios e muito relacionamento. No final de tudo, eu digo que a gente vende conexão. A gente faz empresas encontrar pessoas, pessoas encontrarem empresas, empresas se encontrarem e pessoas se encontrarem, e somos felizes em ganhar ainda dinheiro com isso. Eita, que propósito massa! E já que a gente está falando em alto escalão, a gente sabe que olhando para o patamar lá em cima, né, que é onde a gente sabe que são os grandes líderes, é que eles vão transformar e envolver as organizações. Olhando para o mundo aonde você hoje atua, como que vocês conseguem perceber que esses novos líderes estão olhando realmente para experiência do cliente, sucesso do cliente, centralidade no cliente? Isso realmente dentro aí dessas seleções, vocês conseguem perceber que isso está sendo falado por eles? Eu acho que está sendo falado, mas está sendo um momento de construção muito forte. Assim, eu acho que cada vez mais a gente vem falando da experiência do cliente e aplicando metodologias e processos que façam com que essa experiência seja boa de verdade. Porque a gente sempre falou que o cliente é o mais importante, que o cliente é o que tem razão, né? Os líderes sempre falaram sobre isso, empresários também sempre falaram sobre isso. Mas o que eu acho de verdade que vem acontecendo ultimamente é a maioria das lideranças usando de estratégias e aprendendo como é que a gente faz isso da melhor forma. Eu sei que é cuidando do meu cliente, que é tratando ele da melhor forma, mas deixa eu ver um benchmarking, deixa eu entender como é que outras empresas estão fazendo e tudo mais. Mas sempre quando a gente principalmente atua ali com a área voltada para comercial, para marketing, essas áreas elas estão colocando sempre o cliente muito no centro, falando de cliente externo, e tem se profissionalizado. Você tira, hoje, pela quantidade de custos que tem aí no mercado, com olhar para vendas comercial, para como tratar o teu cliente, você entra na internet, se você falar, o Instagram começa a te mandar isso o tempo todo. Mas, resumindo, sim, tem um olhar muito forte hoje para a experiência do cliente, e eu acho que é uma discussão muito válida, porque tem mudado o resultado de muita empresa por conta desse olhar. Olhando já para essa estruturação, né? Como que vocês também, como empresa, começaram a olhar para isso e se adaptar a essas mudanças, né, dentro do mercado? O que hoje vocês
focam e falam, não, isso daqui, anteriormente a esse boom do olhar para o cliente, a gente não enxergava e que nós estamos enxergando e que está fazendo um diferencial mesmo para os negócios. Ótimo. Eu acho que até para o nosso tipo de negócio, ele é um tipo de negócio muito específico, né? Então, assim, o meu cliente, ele é um cliente que ele vem de uma captação, de uma indicação, de um processo de mercado específico, ou porque nos viu no mercado, então ele se interessa, preciso contratar alguém e quero contratar essa empresa para encontrar pessoas para mim. Então ele começa ali uma relação dessa experiência com a gente e é uma relação que ela não tem uma recorrência, um processo mensal, a gente não tem ele não tem nenhum pagamento mensal comigo em ter essa vivência, para ter essa vivência o tempo todo. Então ele abre uma vaga comigo aqui, pode ser que ele abra outra daqui a 8 meses, daqui a 6 meses, e tá tudo bem, ele teve uma ótima experiência, ele fez um processo muito bom, mas ele só precisou contratar um headhunter depois de um tempo para fazer uma posição assim. Então, a gente tinha ali o momento de conexão com o cliente, e a gente tinha um momento de conexão quando ele abria uma outra vaga mesmo, ele tendo sido muito bem atendido. Depois de um certo tempo, nossa carteira de clientes foi crescendo, foi aumentando, e eu falo de carteira de clientes, todo mundo que a gente já atendeu, e nós entendemos o quanto era importante a gente fomentar a relação com aquele cliente que não tem relação comigo todo mês necessariamente. Então, assim, onde que ele tá? Nunca mais aquela empresa que abriu uma vaga comigo, abriu outra comigo. Mas eu tô me comunicando com ele, eu tô gerando conteúdo, eu tenho aí uma lembrança de que a gente tá aqui, que sempre que ele precisar a gente pode fazer algum apoio, tratar alguma ideia. Então, quando a gente começou a enxergar esse tipo de necessidade, a gente começou a estruturar internamente ali pontos de conexão com aquele cliente. Então, hoje você entra e você abre uma vaga comigo na Camargo, pode ser que você só abra outra daqui a 6 outros meses, mas eu vou falar com você várias vezes e a gente vai ter uma relação durante muito tempo. Ali, 2 meses depois a gente vai ter um acompanhamento, no terceiro ou no quarto mês a gente vai se comunicar sobre alguma coisa. Então, nós criamos uma esteira de relação com aquele cliente para que ele lembre que a gente está aqui e para que ele também se sinta cuidado dentro da empresa. E aí a gente gerou várias estratégias, e tem muito evento, a gente gera muito conteúdo para ele, então ele é convidado para muito evento durante esse tempo, e isso é o que fez com que a gente tenha um sucesso muito forte. Talvez aqui no Ceará a gente seja a maior hoje, e estamos caminhando para ser a maior do Nordeste. Esse é o nosso objetivo, porque a gente traz novos clientes, mas a nossa maior preocupação é a relação com quem veio. É fazer com que quem está aqui continue e seja muito bem assistido. Aí a gente começou esse trabalho que a gente faz sempre. Isso é muito incrível, né? A gente está comentando sobre isso dentro dessa área de atuação, porque vocês conseguem perceber que a experiência do cliente e o sucesso dele, ele é vinculado a qualquer modelo de negócio. Né? Então, assim, algo que vocês ainda não tinham estruturado e que com essas ações do mercado, com esse conhecimento, vocês começaram a perceber que sim, pode manter um relacionamento dentro de pontos de contato que vocês vão trazer um relacionamento e, com certeza, essa experiência de não ser esquecido, com certeza, ele vai ter ali primeiro pensamento de que se eu pensar em uma empresa para recrutamento e seleção de pessoas que eu preciso para o alto nível de liderança dentro das minhas organizações, com certeza vai ser vocês. E claro, se ele está retomando, não é só porque a experiência foi boa, mas sim porque as pessoas que eles contrataram e entregaram trouxeram sucesso para o negócio deles. Né? E a relação faz parte disso. Então, assim, eu me comunicar com aquele cliente como uma experiência também vai trazer questionamentos ruins. Em que sentido? Quando você faz uma entrega que a gente entrega pessoas, então assim, é algo que às vezes é subjetivo. Às vezes aquela pessoa não se adaptou. Isso acontece na menor parte das vezes, tá, gente? Mas acontece, são pessoas não se adaptou. E esses pontos de contato são pontos onde aquela relação é ajustada, onde o teu cliente vai dizer, não estou muito satisfeito, essa pessoa não está se adaptando. Pois vamos trocar, vamos discutir juntos. Você tem uma garantia
mentoria aqui dentro do processo. A gente está aqui com você para que a sua experiência conosco seja ótima. Então, assim, quando você cria um processo de relação, experiência com o cliente, é importante você entender que é uma parceria mesmo. Então, assim, o cliente vai te dizer que está tudo ótimo, mas o cliente vai te dizer que alguma coisa ali não está tudo bem. E a gente não vai querer entender que não está tudo bem para não resolver. Então, eu acho que ele se sente cuidado. É isso que eles falam pra gente. Então, tipo assim, a minha experiência com vocês é muito boa porque eu sei que vocês estão do lado e eu posso contar com vocês, que vocês têm ponto de contato de avaliação e esse ponto de contato é para resolver alguma dor que eu possa estar sentindo. Então, esse cliente, ele passa a ter essa relação muito forte e ele quer voltar. Porque a gente quer ter alguém ali para nos ajudar a resolver aquele problema. E às vezes é até algum problema que tem nem a ver com o que a gente contratou. Às vezes é uma outra vaga, é alguma coisa que ele está insatisfeito com o cargo e ele vai pedir sugestão. Mas no nosso tipo de negócio, isso faz muito sentido. Aí é uma coisa que eu queria até reforçar, que quando eu comecei a me atentar para essas estratégias ainda mais fortes, eu identifiquei que, assim, no meu tipo de negócio, esse olhar sistematizado, com uma empresa parceira, com tudo isso, não tinham tantos. E eu disse, cara, por que as pessoas não estão fazendo isso, já que eu acho que talvez seja até mais importante a gente fazer? Então, eu trouxe profissional para entender, para falar sobre o nosso negócio, para ele falar qual que seriam os nossos pontos de contato, de experiência, como a gente poderia organizar tudo isso. Com isso, a gente montou com o time em casa, como é que seria essa relação, e acho que isso hoje é o que é mais forte. E aí esse cliente, ele indica outros clientes, esse cliente, ele cria uma relação que vai alimentando o teu mercado de uma forma muito fácil. Relação com o cliente, para mim, é uma relação com um possível indicador, com alguém que gosta e que faz o teu negócio crescer. E olha que interessante agora que você acabou de falar. Você começou a perceber que era algo que você não fazia, que os seus concorrentes não faziam, mas que você começou a despertar que o mercado estava pedindo um relacionamento. E aí você começou a olhar para o que você estava fazendo, né? Que hoje a gente fala, qual é a jornada que o meu cliente tem hoje? Ele vem, ele me contrata, ele vai embora e tá tudo bem. E por que eu não fazer com que esse cliente ele se sinta por mais tempo comigo, mesmo que ele não esteja ali pagando mensalmente, mas tendo experiências positivas para colocar na mente. Então, olha só o que ele fez dentro da área dele. Ele trouxe a visão tradicional, olhou para a necessidade de que ele já escutava, né, dos clientes aí, de que talvez isso fosse um diferencial, ele aplicou no modelo de negócio e hoje eles estão se diferenciando dentro do mercado por conta disso. Quando a gente fala nessa gestão, né, de jornada do cliente, esses teus outros negócios foram exatamente quando você observou a jornada do cliente dentro do mercado, ou foi porque você sentiu a necessidade quando você escutou esses clientes em outros lugares? Segunda opção, eu acho que foi quando eu escutei também esses clientes, porque quando você fala da Tex, ela foi uma necessidade de mercado, assim mesmo, o mercado começou a precisar contratar desenvolvedor de software, analista de sistemas, dados e tudo muito, muito forte. E aí eu entendi que a gente precisava se profissionalizar para fazer isso bem feito. E aí eu trouxe um time de tech recruiters e tudo mais. A gente fez uma estrutura de marketing, posicionamento de marca e tudo isso. E fomos para o mercado com essa outra empresa. Quando a gente fala de recolocação profissional, que é um tipo de negócio que ele funciona por muita indicação, são experiências. Sim. Então, assim, cara, assim, não tem como fugir da experiência. A experiência do cliente é algo que faz com que os outros venham. Então, a grande maioria dos clientes que chegam para fazer um processo de mentoria ou de recolocação profissional, vou falar que hoje 50%, porque a gente está num movimento de expansão, de utilização de mídias, então, assim, muita gente vem porque está procurando e chega. Mas a metade alguém teve uma boa experiência com vocês e me indicou. Alguém fez o processo com vocês e me indicou. Então, esses pontos de contatos que nós vamos tendo e esses processos faz com que essa experiência seja positiva. E, às vezes, nem tendo necessariamente o resultado de uma recolocação profissional.
Porque as pessoas. É muito claro que um processo de recolocação profissional são das duas partes, que é um processo de desenvolvimento e tudo isso. Mas aquela experiência, aquela jornada foi tão boa, independente dali do resultado, eu me desenvolvi para outras coisas. Eu descobri que, na verdade, ao invés de eu me recolocar, eu vou colocar o meu negócio. Então, eu me entendi melhor como pessoa, porque é um processo que ele vai. Tem assessment, tem várias questões ali dentro. Então, essa devolutiva que a gente tinha do mercado e de quem já era cliente fez com que a gente entendesse que o cliente ele precisa ser cuidado. Ele precisa ter pontos de contatos em todos os momentos. Ele precisa ser questionado. Qual é a sua opinião? O que você achou sobre isso, né? Você nos indicaria para outra pessoa? Então, perguntas como essa são perguntas que são extremamente poderosas, mas aí a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem que fazer algo com a resposta. Então, assim, só saber o resultado e não trabalhar nisso não vai ter a menor diferença, mas a gente tem essa rotina, a gente faz muito, a gente escuta muito o cliente e isso faz com que outros clientes venham naturalmente. Quando a gente fala referente à indicação, a gente consegue perceber que a indicação ela vem muito da experiência dos outros. E vender por indicação é a melhor coisa para qualquer negócio. Porque você está validando que o que você fez serviu e as outras pessoas estão tendo resultado com isso. E as outras pessoas, elas já vêm pronta, elas não vêm ainda para questionar e pensar, será que ele é o meu melhor fornecedor? Não. Ela já vem pronta para fechar o negócio com você. E o teu modelo de negócio é como você disse, ele é um produto de indicação. Por mais que que vocês aí estejam hoje fazendo as mídias, ela traz. Mas o melhor modelo de negócio é aquele que se vende por indicação. Não é fácil, gente. Não é todas as empresas que conseguem trazer um nível elevado de retornos por indicação. 50% é muita coisa, né? Porém, é o ápice de qualquer negócio. Eu estudo muito sobre isso também. Eu, inclusive, estou fazendo formação de vendas por indicação. Para que a gente entenda realmente como fazer de uma forma processual, porque já está na minha veia, assim, isso já é natural, já é da nossa cultura, a gente cuidar muito das pessoas, cuidar do cliente, ter esse olhar diferenciado para tudo isso, mas eu sempre quero entender, ok, como faz as experiências de outras empresas? Existe algum processo, existe alguma característica que alguma coisa possa se encaixar e que possa melhorar o nosso ainda, inclusive eu estudo sobre isso, fui para São Paulo, olhar para esse processo, já é o que a gente fazia, mas tem ainda algumas dicasinhas ali que você vai trazendo para o seu negócio, de criar critérios, de quando falar, como falar. Então é o cliente o tempo todo. Se a gente pudesse observar agora, né? Eu sou cliente de vocês. O que eu, como cliente, devo buscar em uma empresa de recrutamento? O que você acredita que é de extrema importância para que eu, como fornecedor, entregue isso e que eu, como receptor desse serviço, eu consiga enxergar? Então, assim, o que você acredita que o tipo de negócio de vocês precisa realmente entregar além da recolocação no mercado? A principal coisa, quando você vai contratar uma empresa de recrutamento e seleção, você tem que verificar se ela está realmente preocupada com a entrega que aquele profissional vai fazer para o teu negócio. Então, quando você vai abrir uma vaga, se uma empresa que diz assim, rapidinho, manda a descrição que eu vou trabalhar, cara, qual é a cultura do teu negócio? O que é que você precisa? Onde é que está a tua dor? Esse funcionário vai responder a quem? O que ele vai fazer? Como é o time? Essas perguntas são as mais importantes no processo de recrutamento e seleção e faz com que você entenda que aquela empresa que vai procurar aquele profissional para o teu time, ela está preocupada como é que vai ser a entrega daquele profissional na tua empresa diante do que você está esperando. Então, assim, a principal estratégia é você procurar empresas que te falem e que te indicam que são empresas que realmente se preocupam com o depois do recrutamento.
encontrar a pessoa, muitas vezes talvez vai ser o mais fácil ali, o recrutar. Agora, encontrar a pessoa e fazer a avaliação se aquela pessoa vai dar certo na aplique para sentar numa cadeira tal, responder a Denise que tem essas características, se relacionar com essas pessoas que têm essas características e atuar numa empresa que tem uma cultura tal. Então, entender se é uma empresa que se preocupa com o pós e com essa jornada inicial faz todo sentido, porque o que a gente faz na Camargo, assim, se você for abrir uma vaga com a gente e você, cara, me manda aí a conta que eu vou mandar o dinheiro e tá aqui a descrição para tu encontrar, a gente não faz. Olha que interessante. O que você falou vai de encontro à tua indicação. Porque as pessoas que elas estão recebendo esses colaboradores são colaboradores que não estão ali só para executar a função, mas para se relacionar com outras pessoas. Então, o resultado desse tipo de conexão vai ser realmente aquilo que você disse. Eu vou entregar não só uma pessoa, mas alguém que vai fazer com que o time se conecte. E então, você aí que está buscando uma empresa para trazer novos colaboradores para o seu negócio, se atentem se a sua empresa está fazendo aí o que o nosso colega Carlos aqui trouxe. Isso é bem importante. E para mim, que estou lá disputando a vaga, o que eu preciso ver sobre essa empresa de recrutamento? Olha, eu vou lhe dizer que tem uma dor real dentro do mercado. Você com certeza... A devolutiva do processo. A devolutiva do processo, né? Eu acho que isso é uma dor real para muitas pessoas que passam para o processo seletivo, né? E eu acho que as empresas que... Assim, eu tô falando no que eu escuto de pessoas que passam, né? Inclusive por pessoas que passaram por seleções lá na empresa que não recebiam retorno, né, disso, e foi uma puxada de orelha mesmo, e a gente começou a procurar empresas no perfil de vocês para atuar, tá? Dentro do nosso processo seletivo. Na verdade, essa questão da devolutiva é algo que é muito forte. As pessoas já falam muito que é algo que eu acho que talvez seja o que deixa os candidatos mais tristes e chateados hoje. Lá no Grupo Camargo, a gente tem uma máxima de que o candidato ele também é nosso cliente. E de verdade, às vezes ele vira mesmo. Eles nos contratam como quando eles se recolocam e tudo pela experiência do candidato. Então, isso a gente fala. A gente fala da experiência do cliente, mas a gente fala da experiência do candidato, inclusive com NPS. Vocês, né? Isso, inclusive com a avaliação dessa experiência. Então, o cuidado com aquela pessoa, e aí eu vou falar uma coisa mais forte aqui, da experiência, mais forte no sentido tipo, a gente entrevista, às vezes, 10 pessoas num dia. E pra gente foram só mais 10 entrevistas dentro da nossa rotina. Para aquelas 10 pessoas, talvez foi o dia mais importante do ano de alguma delas. Talvez ela não dormiu. Talvez ela tá pensando que aquilo é a mudança da vida dela, é a resolução dos problemas que ela estava passando. E de verdade, as pessoas chegam se tremendo, elas chegam nervosas, porque aquele é um momento muito importante para isso, né? Então, assim, a gente fala isso o tempo todo. Não deixemos que a gente acredite que é uma linha de produção. Não é. São pessoas que estão passando por um momento, que estão buscando, que estão na esperança aí de um novo. E aí aquela conversa é muito importante. A gente até, inclusive, ajuda, porque pela nossa experiência a gente entende se você chega muito nervoso e às vezes aquilo não vai falar tudo que tu construiu, então a gente quebra o gelo. Ai, como foi? Tá chovendo e não sei o que é uma água. Peguei chuva, tu acredita? E aquela pessoa vai dizendo, eu não fiquei, vai ficando mais tranquila e vai conversando com a gente de uma forma mais natural, porque tem gente que não consegue falar de tudo que ela construiu, assim, tão à vontade no primeiro momento, e é um candidato top, muito bom, né? Muito bom. Então, a gente tem esse cuidado muito forte na tratativa, no encaminhamento e no retorno também.
Pode acontecer em algum momento de demorar um pouquinho mais? Pode acontecer de demorar um pouquinho mais. A gente tenta criar estratégias para que você receba pontos de situação. Então, tá demorando, mas é porque o cliente ainda não teve agenda, ele viajou, desmarcou, então espera um pouquinho que vai dar. Então, isso pode ser que aconteça algumas vezes e às vezes o retorno fica um pouco mais espaçado e você está extremamente ansioso porque é uma expectativa enorme sobre isso. Mas eu acho que você tem que procurar credibilidade naquela empresa, olhar para quais empresas que ela atende. Assim, normalmente os sites têm as empresas que atendem. As empresas que são referências no mercado, elas não trabalham com qualquer empresa, porque a gente passa a ser um representante daquela empresa, né? Experiências que outros candidatos tiveram com aquela empresa de recrutamento e seleção. Não pague empresa de recrutamento e seleção se você é candidato. Se você vai contratar um processo de outplacement, é uma coisa. Ali vai ser... pra gente o que é isso. Boa. O outplacement, que é o que a gente tem na C-Partner, é um processo de recolocação profissional e mentoria de carreira. Você está contratando ali uma mentoria de um consultor de carreira que vai ficar com você até 6 meses, estruturando o teu currículo, fazendo teu LinkedIn, treinando entrevista contigo. Então, às vezes, você tem 20 anos de empresa, é um profissional de sucesso, mas não está acostumado a ser entrevistado. Faz muitos anos que eu não tô lá. Eu sempre falo para as pessoas, eu acho que se hoje eu fosse ser entrevistado assim pelo Buff, eu ia ter dificuldade para contar minha carreira toda em 40 minutos, que normalmente é a média do tempo de uma entrevista para vagas executivas. Então, a gente faz entrevista simulada e diz, esse aqui não tá bom, Danise, você não falou isso aqui, foca nisso, você tá falando o teu motivo de saída e o mais importante são as tuas entregas. A gente dá várias dicas sobre essas nas nossas lives, gente, que são extremamente importantes. Então, assim, tem muita coisa que a gente faz no processo de mentoria, identificar quais empresas têm o teu perfil, te ajudar a buscar essas empresas, te indicar para essas empresas. A gente faz um assessment, uma avaliação de perfil comportamental e te dá uma devolutiva do teu perfil, até mesmo tu passa a entender um pouco melhor aonde você se encaixa. Então, esse é um processo de mentoria de recolocação profissional. Então, eu quero e eu estou pagando por isso. Eu contratei um processo com uma consultora de carreira que vai ficar comigo até 6 meses, me ajudando a me recolocar profissionalmente, desde revisar currículo, LinkedIn, entrevista, assessment, avaliação de perfil, identificação do mercado. A gente vai caminhar juntos. E contratem, se vocês puderem, gente, vale muito a pena. Porque quando você faz uma caminhada sozinho ou quando você faz com alguém que já tem networking, relacionamento, estrutura, faz toda a diferença. Isso é uma coisa, que é a C-Partner que a gente faz. A Camarmo, a Texi, nós somos contratados por empresas para contratar profissionais para elas. A gente solta a vaga, também trabalha com o nosso banco de currículo, avalia perfil, entrevista, monta parecer, tudo isso e apresenta 3 finalistas para a empresa que nos contratou. E a empresa vai entrevistar, vai escolher e vai contratar aquela pessoa. Quem me pagou foi a empresa que me contratou. Se você é candidato e você viu uma vaga de analista de RH e você se candidatou, é gratuito para você. É uma vaga que está sendo divulgada. Então, é porque tem muita gente no mercado, em todo o ramo, às vezes tem picareta, que divulga uma vaga e diz, para você participar dessa vaga, você precisa pagar R$500. E as pessoas têm o R$500 guardado ali, segurando, estão desempregadas, veem que a vaga é a descrição que ela poderia desenvolver e paga. Não paguem. Isso não é correto. Já está sendo pago pela empresa. Isso não é correto. A não ser que seja um processo de outplacement, que é outra coisa. O processo de recrutamento e seleção é gratuito para você, candidato. Cadastre o seu currículo nas plataformas da Camarmo, da Texi ou de outras empresas que fazem o mesmo tipo de serviço. Acompanhe as vagas no LinkedIn, no site. Se candidate às vagas 100% gratuito. Faça relacionamento com quem possa lhe indicar para as vagas, porque faz diferença, mas é grátis para o candidato. É bom falar porque tem gente que está sendo abordada em todo o Brasil e às vezes pagando, cara. Não faz sentido nesse momento, até porque ela vai acabar sendo paga. A empresa está sendo paga em 2 pontas, né? Isso, e às vezes essa vaga nem existe. Então, tomem cuidado aí, vocês que estão precisando se recolocar no mercado ou que estão querendo mudar de empresas para não pegarem esse tipo aí, né, de pegadinha dentro desse mercado de recolocação. Trazendo agora aqui para um mundo, né, e de mais contato e dados, por que vocês decidiram, né, fazer parte do nosso time de clientes de sucesso aqui na Aplique? Qual foi
start em preciso ter um aplique, né, dentro do meu negócio? Eu acho que além de metodologia, ferramenta que te dê dados concretos que você possa utilizar da melhor forma que você saia do empírico. Então, assim, a gente está muito acostumado, os meus clientes gostam porque eu faço a relação com eles, eles me falam, tudo isso. E quem não fala? E quem não teve necessariamente uma experiência tão boa, mas também não tem uma segurança tão forte para te dizer, Mororó, naquele dia aquela experiência não foi ruim. Então tem muita coisa que a gente acredita que quando a gente utiliza uma boa ferramenta, quando a gente dá a oportunidade do cliente falar de forma tranquila, sem ser julgado, sem ser questionado, ali no celular dele, no e-mail dele, na casa dele, ele vai nos dar o retorno mais sincero possível. E aí, a gente pesquisou ferramentas no mercado, vimos vocês, eu já conhecia, então já estava do lado, já conhecia a ferramenta do lado, disse que queria vocês para o meu time, por confiar na ferramenta, em vocês e tudo isso, e saber do critério, e a gente trouxe para aplicar esse acompanhamento, inclusive no nosso clube de executivos e empresários, porque no clube, a gente tem, por exemplo, uma experiência constante com eles. Então, a gente quer entender todo mês como é que está sendo a experiência, se faz sentido e tudo mais. E eu acho que veio dessa nossa grande preocupação em saber como o nosso cliente está entendendo as nossas entregas. Porque se o cliente estiver entendendo como ruim, às vezes ele não vai te falar, ele vai sair. Tá E entendendo? aí, uma outra questão. Quando vocês receberam, né, esses feedbacks aí, tá, dos clientes de vocês através aqui da Aplique, o que vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram entender que o valor que vocês estavam entregando era o percebido ou veio valores que vocês nem percebiam e que o cliente estava falando? Meio amigo. Foi bem parecido com o que a gente estava pensando, já, mas tem os pontos ali fora da curva. Tem uma coisa aqui que a gente precisa tratar para entender e que quando a gente vai olhar, a gente diz, faz sentido. Poxa, como tá valendo a gente ouvir isso aqui de uma pessoa que tá de fora, que tá recebendo aquele produto e que a gente aqui não tinha pensado sobre isso. E são, às vezes, pequenas sugestões, como é que foi aquela experiência, como poderia ter feito. A gente, depois de fazer, a gente já mudou algumas coisas na empresa com esses retornos e com essas experiências. E que aí a nossa expectativa, e que já vem acontecendo, é que as outras experiências nos próximos momentos sejam melhores, porque a gente já teve ali uma devolutiva de quem viveu e quem realmente consome. Então eu acho que, tipo assim, graças a Deus, estava alinhado com o que a gente queria algumas coisas, mas vieram algumas devolutivas de pontos de melhoria, de processo, de algumas questões que a gente não tinha parado para pensar, e quando a gente viu, a gente disse, cara, faz todo sentido. Então, acho que nos antecipou muita coisa. E isso é incrível. Olha só, eles conseguiram validar para o mercado, né, do mercado deles, dos clientes que usam o serviço, de que aqueles valores que eles acreditavam que estavam entregando, e que outros clientes deram a oportunidade para eles melhorarem ainda mais o que era visto pelos outros. E que eles, como eles falaram, eu não pensava dessa forma, mas é exatamente isso. Se você não está escutando o seu cliente hoje, você não sabe o que pode ser ainda melhor para o teu negócio. E esse jogo de escutar e melhorar faz todo sentido. Claro que a gente com certeza pega dentro dessas captações coisas que realmente não fazem sentido com o propósito do seu negócio e que também não faz sentido para outras pessoas. E tá tudo bem. O importante é que, como ele falou, é dar um retorno para essas pessoas, né? Dizer que isso realmente não vai ser feito porque não está dentro do escopo, mas que quem sabe... Já aconteceu isso, inclusive. A gente ligou para uma pessoa também. Na verdade, não ligou para a pessoa, tô mentindo. A gente deu uma devolutiva sobre a expectativa sobre determinada questão em público e falou que isso era assim um alinhamento e foi ótimo.
Assim, porque ficou tudo alinhadinho, falando do clube especificamente, nesse caso. Então, se você ainda não está fazendo com que o seu cliente diga de coisas boas e o que tem a melhorar, você está deixando dinheiro na mesa. Porque é como o Carlos disse, se ele não escuta essas outras ações que quem está aqui dentro do negócio não consegue enxergar, esse cliente vai embora. E trazer esse cliente de novo é muito mais dolorido do que conversar com ele dentro da jornada de relacionamento. E aí eu vou reforçar uma coisa que eu escuto muito, que é isso, gente. É muito mais barato vender para quem já tá aqui. É muito melhor manter o cliente do que necessariamente só trazer. Nós ficamos durante muito tempo na preocupação do trazer, trazer, trazer. Ótimo, precisamos trazer para crescer. Mas se eu trago pela porta, então saindo pela janela, aquilo vai ficar o tempo todo sem eu encher como eu queria. Então, tipo assim, foco, eu acho que o maior foco é em quem já está dentro. E aí precisa ter um esforço em trazer novos clientes. Então, essa relação é muito importante. E que bom que a gente está contribuindo, né, aí com esse grupo que está crescendo tão rápido que a gente, antes daqui de começar, ele estava falando que tá sendo uma oportunidade assim que ele nem esperava que fosse. Ele queria que isso acontecesse, mas esperava que isso fosse um pouquinho mais lá na frente. Tá acontecendo tudo junto. E que bom que vocês estão conosco para poder ajudar vocês a segurar e entender o que está acontecendo dentro desse momento, dentro dos negócios de vocês. E aí eu vou vender o peixe de vocês. Mas é porque uma coisa que eu acredito muito é que a gente muitas vezes quer muito fazer uma coisa e a gente vai deixando para depois. Então, por assim, eu sempre quis ouvir meus clientes, né? Eu sempre quis saber o que eles estão achando. Aí a gente vai, parece que é muito difícil, né? Aí você imagina a quantidade de clientes, como é que a gente vai fazer? Vai criar um Docs, vai criar um Excel, vai fazer... Então, tipo assim, e a gente tem uma tendência também a não parar para ter uma conversa sem necessariamente ter fechado o negócio. Por que eu tô falando em vender o peixe? Porque eu acho que, tipo assim, se você hoje tem uma expectativa de entender como é que tá a tua relação com os teus clientes, ouvir um pouco mais dos teus clientes, criar uma rotina, e você ainda não parou para fazer isso, tipo, marca uma conversa com a empresa que fornece esse tipo de cliente, de serviço. Conversa. Bem complexo. Tá entendendo? Mas de verdade, em tudo que eu tenho feito ultimamente, a gente vai e admira, nossa, que massa, quem tá assistindo às vezes que eles estão fazendo isso. Por isso que eu disse, vou vender o peixe. Já vai agora, já manda uma mensagem lá e já diz, galera, me dá aí a agenda que eu quero entender como é que funciona. Depois você decide se faz sentido pro seu negócio, se valeu a pena e tudo isso. Mas marca a conversa. Eu vou eu escrever muito sobre a atitude, né? Que para mim eu acho que é o principal diferencial das pessoas de sucesso. Assim, é a atitude. A maioria das pessoas que eu conheço tem boas ideias e não fazem. Então, quando a gente faz, as coisas acontecem. É muito daquela frase clichê. A diferença de quem tem sucesso para quem não tem é que quem tem sucesso está fazendo. E quem não tem, tem as mesmas boas intenções e as mesmas boas ideias, mas está lá vendo o outro fazer. Né? E também tem uma outra frase clichê que se encaixa muito desse, que é, se você não faz, você vê os outros fazendo. Total. Eu acho que é a nossa principal diferença, talvez, assim. A gente tem um valor lá que chama coragem para fazer acontecer, que é uma coisa que a gente tem muito. Então, assim, a gente vai, a gente faz. Aí as pessoas, mas não tem medo? Morro de medo, mas eu vou com medo mesmo. E a gente transforma esse medo em coragem. Então, assim, quando a gente vai desbravar um mercado novo, que a gente não conhece, que a gente vai ser questionado, que vai ser avaliado, né? Um tipo de serviço muito específico. Então, sempre a gente vai e faz isso com receio, com um desafio, mas a gente faz. E é por isso que hoje nós estamos falando e nós estamos andando. Nós tínhamos medo, mas a gente foi lá e aprendeu a andar e a falar, né? Tudo com um processo. Levamos quedas, apanhamos e estamos todos muito bem. E quero chegar aqui nesse último minutinho que a gente tem. E eu queria que você deixasse aqui uma frase
para as pessoas que estão acompanhando a gente, o do porquê. Por que ter experiência agregada à gestão de recursos humanos? Eu peguei forte, ele não sabia Não, dessa. mas eu vou falar. A experiência agregada. A experiência é o principal fator do teu negócio que vai fazer com que teus clientes fiquem com você e que ele traga novos clientes. Eu acho que tudo na vida é experiência. Então, se você não tem uma boa experiência e se o teu cliente não tem uma boa experiência contigo, ele não vai ficar e ele não vai voltar e ele não vai te indicar. E você precisa medir e saber como é que está sendo essa experiência. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora e agradecer a você por tanta informação para nós, né, donos de empresa e para as pessoas que estão passando por processos seletivos com a gente e com outras empresas também. São informações muito importantes e, por favor, né, deixe aí como que a gente pode encontrar vocês. Obrigado. Eu adoro falar sobre isso, gente, né? Então, falar de experiência, eu trago para minha vida, eu sou uma pessoa que vive experiências o tempo todo. Eu sempre digo, quando eu viajo, eu prefiro viver experiências do que necessariamente comprar alguma coisa, quando eu tenho que escolher. Mas fala com a Camarmo, fale com o Grupo Camarmo. Você procura nas redes sociais Grupo Camarmo ou só Camarmo, e lá você consegue chegar ou no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso site, com o meu time comercial. Vendendo meu peixe, faça a mesma coisa com o que eu falei também com a Aplique. Quero contratar um headhunter para fazer um processo, não sei como é que funciona. Conversa com a gente vai te explicar e a gente vai se preocupar muito em entender se faz sentido para você também, assim. Se você é ou executivo de diretoria ou empresário aqui do Ceará, por enquanto, quer fazer parte de um clube só com executivos de diretoria, de superintendência, presidência ou empresários, fala com a gente também, que a gente tem um clube de muita conexão, network, que você pode fazer parte. Então, a gente vende conexão. Quer encontrar pessoas ou empresas? Fala com a gente. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo Descomplique.